noite para você que está aí em casa. Deixa eu só pegar aqui. Hoje nós vamos falar sobre uma etapa muito importante da casa. Nós vamos falar sobre o teto. O que você sabe sobre construção do teto? Nós estávamos conversando sobre o que nós íamos falar e nós entendemos que o teto é aquilo que nos protege, aquilo que nos cobre. Então, teto é a nossa cobertura. E pensando em cobertura, é aquilo que então, como nós dizemos, nos protege. Então, eu gostaria que você colocasse isso na sua mente agora, que teto é aquilo que nos dá proteção. Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos aí onde você estiver e antes de nós começarmos, nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor essa palavra. Deus, que assim como o Senhor ministrou nos nossos corações, que o Senhor ministre no coração de cada um que está na sua casa, que o Senhor visite cada lar nesse momento. Senhor, traga mudança de vida, traga mudança de caráter. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos diante do Senhor esse momento, crendo, Senhor, na visitação e no poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá. Então, nós havíamos falado que teto é aquilo que cobre e, portanto, é aquilo que nos protege. Pensando nesse princípio, eu gostaria que você colocasse fizesse aí uma árvore, um mapa mental aí. Então, vamos lá. Teto é aquilo que cobre e é aquilo que protege. Pensando na nossa palavra, nós entendemos que nós podemos ter dois tipos de proteção, de cobertura. Nós temos a proteção direta e a proteção indireta. Pensando que toda proteção vem de Deus, então nós entendemos que a proteção direta é aquela que vem diretamente de Deus. E a indireta é aquela que provém de uma autoridade espiritual imposta por Deus. E agora eu quero conversar com vocês sobre essa proteção direta. E o Michel vai falar sobre as autoridades espirituais impostas por Deus, que Ele usa para te proteger. A proteção divina, direta, eu penso em duas formas. Nós temos aquela que é de um instinto paterno. Então, até conversei com o Michel sobre isso hoje. Se eu vejo uma pessoa na rua e vejo que ela está em perigo, eu vou proteger ela, eu vou tentar ajudá-la. Mas isso é um instinto nosso, ser humano, de tentar ajudar, de tentar cuidar e proteger. Então, eu penso que todas as pessoas, todas as criaturas têm a proteção de Deus por um instinto paterno, um instinto como criador. Mas nós temos uma proteção divina, direta de Deus, que é conquistada através da intimidade com Ele. Essa proteção, com certeza, ela é diferente. E para a gente ver sobre isso, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em Salmos, no capítulo 91. Esse é o nosso texto base de hoje. Vamos ler juntos. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Lá no versículo 7, 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Verso 14. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu
nome. Vamos parar aqui, amém? Então, olhando para o Salmo 91, eu percebo que aquele que se esconde no abrigo do Altíssimo, isso fala de intimidade. Aquele que se esconde debaixo de suas asas, aquele que se esconde no mais profundo abrigo. E aqui ainda fala, Senhor falando para você, porque Ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. E isso fala de proteção, mas isso fala também de intimidade. Aquele a quem você ama, aquele a quem você conhece, você protege de outra forma, você protege com muito mais garra. Assim como uma galinha cuida dos seus pintinhos, né? Lá em Salmo 33, no verso 20, fala assim: nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e proteção. Salmo 9:10 diz: os que conhecem o seu nome confiam em ti, pois ti, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Busque ao Senhor e você está totalmente protegido nele. A provisão do Senhor está sobre você, o cuidado do Senhor, o zelo está sobre ti. Lá em Gênesis 3, nós vamos ver sobre dois personagens, Adão e Eva. E nós vemos lá no verso 3, que quando eles comem o fruto e de repente se veem nus, eu entendo que antes eles estavam vestidos da própria glória de Deus. E a partir do momento que eles ingerem aquele alimento, que eles quebram aquele princípio, que eles desobedecem a Deus, eles também perdem a cobertura do Senhor. E então eles se veem nus. Nus não só de vestimenta, mas também nus de cobertura espiritual. E ali, nus, eles percebem que eles precisavam, naquele momento, de justamente aquilo que eles tinham antes e perderam, que era da cobertura. Quando nós pensamos no povo do deserto, nós entendemos que proteção, ela também é zelo, é provisão. Lá no deserto, nós vemos que a coluna de fogo e a nuvem serviam de cobertura, mas serviam de zelo e serviam como guia para o caminho. Quando pensamos em um caminho, um apontamento de caminho, nós nos lembramos também de Moisés. Que quando o Senhor fala para ele subir, ele fala: Senhor, se sua presença não for comigo, lá em Êxodo 33, nos versos 14 e 15. Ele fala: se a sua presença não for comigo, nós não iremos. Gostaria que você colocasse isso na sua mente. Se a proteção do Senhor, se Ele não estiver com você, é melhor não ir. Amém? E para encerrar, a minha parte, eu gostaria que você pensasse numa frase que eu vou te falar agora. Estar sob a cobertura de Deus é estar debaixo da autoridade de Deus. E estar debaixo da autoridade de Deus, obedecer o Senhor, não é obedecer exclusivamente ao Senhor, mas também obedecer toda a autoridade que foi imposta por Ele e está sobre a sua vida. Amém? Boa noite, prazer estar com vocês, aí de casa, na sua zona de conforto, mas que nós, instrumento de Deus na sua vida. Nosso microfone já está indo embora, mas nós estamos transmitindo ao vivo. Quem está fazendo ao vivo é desse jeito, viu? Eu queria compartilhar algo com vocês, baseado naquilo que nós temos ministrado. Ao final, o nosso tema principal que nós temos ministrado esses dias, tanto o Jefferson e a Débora, quanto o pastor Sony e a pastora Jaque, esteve ministrando nesses 2 últimos sábados. Nós estamos falando a respeito de uma temporada que foi bastante comentada, bastante visualizada por todo mundo, que é a La Casa de Papel. Nós entramos então com essa série La Casa de Cristo.
com essa série lá, Casa de Cristo. E por muitas vezes, você talvez tenha se perguntado, mas por que criaram esse tema? E uma das coisas que nós temos feito é que nós precisamos de algumas partes entender aquilo que nós estamos fazendo na nossa vida, nessa geração. O Jefferson mais a Débora, eles até falaram a respeito da estrutura, de uma parte do fundamento de uma casa. O pastor Sônia, mas a pastora Jaque, semana passada esteve ministrando para nós e falando a respeito das paredes que a gente tem que levantar na nossa vida. Mas uma coisa que eu quero te levar a pensar, você que está aí na sua casa, que você reflita. Eu acredito muito numa palavra de Deus para você nesta noite, a respeito de teto. Muitos de nós temos levantado a nossa casa de uma maneira, de uma estrutura imensa e fortalecida talvez no nosso próprio esforço. Temos feito talvez o nosso alicerce de uma forma excelente, temos feito a nossa parede de uma forma extraordinária, mas nós pecamos muito quando nós pensamos a respeito de cobrir a nossa casa, de cobrir, o lugar onde nós temos ficado. Isso aqui não é simplesmente a respeito de um ponto de vista, de uma engenharia, de algo que você vai construir uma parte civil, mas de um relacionamento mais profundo com Deus. E tem uma frase que diz que teto é uma cobertura espiritual, é uma maneira de Deus para que cada indivíduo seja protegido e resguardado das ações malignas que tentam nos parar. Cobertura também é relacionamento. E nós temos vivido os últimos dias de uma forma maravilhosa, experimentando o cuidado de um Deus que tem, nos guardado, que tem cobrido as nossas vidas, de uma maneira que tem nos protegido de todo e qualquer ataque. E quando nós falamos a respeito de teto, nós estamos agora entrando direto em um assunto em que a igreja ela tem se baseado agora sobre uma autoridade espiritual. E você está debaixo de uma cobertura espiritual, você está debaixo de uma autoridade espiritual. E se tem pessoas que conseguem estar numa igreja e não conseguem se identificar, ser uma submissão de uma autoridade, ele não consegue estar debaixo da autoridade de Deus, porque toda autoridade que foi imposta nessa terra foi imposta por Deus, e Deus ele tem levantado pessoas para que eles possam ter autoridade sobre as nossas vidas. E o primeiro tópico da minha palavra que eu quero começar a falar para você é baseado simplesmente em um tema que eu acredito muito naquilo que a nossa geração tem vivido e que eu particularmente sou apaixonado. Não tem como eu falar a respeito de cobertura espiritual, não tem como eu falar a respeito de teto na casa de Cristo, sem eu falar a respeito da igreja. No livro de Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, a palavra do Senhor diz: e consideremos uns aos outros para nós incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia. A participação nossa como igreja. Talvez você deve estar pensando, eu vou continuar a minha vida aqui na minha casa, acompanhando as lives, e eu vou ser igreja. Você nunca vai conseguir ser igreja de uma forma individualista. A igreja não se faz de uma pessoa, a igreja se faz de várias pessoas. E a primeira coisa que eu e você precisamos entender, que nós precisamos estar debaixo de uma cobertura. Eu e você precisamos entender, você precisa levar a sua família a entender que vocês precisam de uma igreja para que você possa congregar. Você precisa estar debaixo de uma autoridade de Deus, para que você possa, lidar com a vida futura dos seus filhos e da sua família. E quando nós estamos falando a respeito disso, de cobertura, nós temos visto muitos anos, isso tem acontecido, pessoas que têm abandonado as suas igrejas, crentes ciganos, que qualquer probleminha que tem numa igreja, já desarma o seu barraco, já desarma a sua barraca e vai montar em outro lugar. Nós temos visto e vivido nos últimos tempos pessoas que se decepcionam com pessoas, mas que culpam a igreja, e elas se esquecem que a igreja é a cobertura espiritual na vida delas também. Nós temos vivido o tempo em que as pessoas têm abandonado a igreja, porque procuram um lugar perfeito, ela não vai achar, e achando que ela está num local como esse, simplesmente para cumprir o seu ciclo de vida nessa terra. Não,
Deus, Ele te colocou numa igreja, Deus, Ele tem te colocado em algum lugar, para que você se relacione com pessoas e mude o mundo lá fora. Eu e você precisamos entender que como igreja, como sendo essa cobertura espiritual de Deus sobre a nossa casa, não adianta nada nós estarmos vivendo a nossa vida achando que teremos sucesso pelo nosso próprio esforço, se nós não conseguimos estar em um local onde nós possamos conviver com pessoas diferentes, onde a gente consiga ser igreja. Porque na verdade igreja é uma frase muito linda que a gente compartilha no nosso meio. Igreja não é um lugar para a gente ir, igreja não é um shopping para você frequentar, igreja é uma família para você pertencer. E eu te convido você, você que está na sua casa nesta noite, que tem acompanhado esse tempo conosco, eu te desafio a você refletir e a pensar, por que você inúmeras vezes pensou em abandonar o barco e sair da sua igreja? Não sei se é aqui, onde quer que seja, mas deixa eu te dizer algo. No tempo de Noé, o lugar mais seguro de estar era na arca. E Deus, Ele te convida para você entrar na arca, porque é um lugar de cobertura espiritual. E descendo desse ponto, como igreja, nós estamos falando a respeito de uma cobertura, de um teto sobrenatural de Deus, tanto para nós quanto a nossa família. Agora nós descemos um nível abaixo e passamos agora a entender como o lado pastoral. Tem muitas pessoas que têm uma grande dificuldade de estar debaixo de uma autoridade pastoral. Se você ainda não sabe, o pastor da sua igreja, ele é o anjo da sua igreja que Deus levantou para que ele possa conduzir o seu povo. A Bíblia diz, a Bruna agora há pouco estava falando a respeito de Adão. Quando Adão ele desobedeceu a Deus, ele ficou nu. E a nudez dele fez com que Deus procurasse ele, porque ele havia escondido de Deus. E a Bíblia também fala a respeito de Caim, de Cã, irmão de Sem e Jafé. A Bíblia fala que eles visualizaram seu pai nu, e ele, em vez de encobrir o seu pai, foi contar para os seus irmãos que tinha visto o seu pai nu. A Bíblia diz que naquele momento, Sem e Jafé vieram e cobriram o seu pai. E a Bíblia diz que Cã recebeu uma maldição, dizendo que ele seria sempre escravo dos seus irmãos. Mas nós também agora podemos entender que a vida do nosso pastor, ela tem uma autoridade assim como o seu pai e a sua mãe têm autoridade sobre a sua vida. Talvez você não enxergue ele como seu pastor, ainda bem, mas você precisa entender que os seus pais, eles são autoridade de Deus, eles são teto de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, e você depende muito bem deles. Você precisa entender que para estar numa igreja, que nós estamos falando a respeito de um teto, você precisa entender que o seu pastor também é uma cobertura, também faz parte desse teto que tem cobrido a sua vida, em oração, em tempo de busca, em tempo de milagre, para que nada aconteça sobre você e sobre a sua família. Eu e você precisamos entender que Moisés, quando Deus levantou Moisés para que ele batalhasse com o povo de Deus, contra os amalequitas, a Bíblia diz que Josué partiu para a guerra, enquanto Moisés ficou. Mas a Bíblia diz que Moisés, ele se cansou, porque enquanto a mão de Moisés estava levantada sobre o povo vencia, mas quando a mão de Moisés se abaixava, o povo estava sendo derrotado. Então eles ajuntaram pedra para que Moisés se sentasse, e as pessoas, os profetas que estavam ali, levantaram as suas mãos e a batalha foi vencida. Deixa eu te dizer algo, a mão do seu pastor sempre estará levantada sobre você, e ele é a autoridade de Deus sobre você. Ele tem poder de te abençoar, ele tem poder de Deus para que nada e nenhum mal aconteça sobre a sua vida. Então entenda isso, se por um motivo ou outro você tem culpado o seu pastor, reflita, não fique sem congregar, não fique sem ter alguém que você possa chamar de um pai espiritual. E outro teto que eu quero te levar a descer, a você pensar, é a respeito daquilo que a gente tanto fala, células. Nós somos uma igreja sincera porque nós somos uma família que nós amamos tanto uns aos outros, nós não aguentamos ficar mais de 4 dias sem ver um ao outro. Então nós não cansamos de nos ver, e quanto nós sentimos tanta saudade, nós procuramos nos reunir durante a semana. E a célula é um lugar onde você e a sua família pode estar, pode se fortalecer em seus relacionamentos, em seu convívio, e você pode ter experiências muito grandes em Deus nesse lugar. A célula é um local onde tanto quanto eu e você podemos estar e nos sentir seguros, porque ali há pessoas também que têm problemas como eu e você, mas que têm buscado a perfeição em um Deus santo que pode se encontrar conosco naquele dia. Então o meu convite para você também nessa noite, além de estar congregando, estar debaixo de uma autoridade, de um pastoreio, é também participar
de uma célula. Não fique sem congregar, porque a célula também é uma família para você pertencer. E o último, eu quero te falar, e isso é um cuidado especial, mas ele vai diretamente ministrar em você, não como um conjunto, mas de uma forma individual. Nós vamos falar a respeito de discipulado. Muitas pessoas têm uma grande dificuldade de se submeter à autoridade. Muitas pessoas têm convivido em uma igreja, mas não têm conseguido se converter de uma maneira que sejam submissas às suas autoridades. E essas autoridades estão ligadas a pastoreio, a discipuladores e a líderes. Deixa eu te explicar algo. Deus, ele levantou discipuladores para tratar na sua vida. Da mesma forma que Deus tem levantado patrões para que você aprenda a ser submisso no seu local de trabalho. Entenda, eu e você, eu conheço muitas pessoas que talvez tenham congregado na igreja, tenham estado muito tempo conosco aqui, mas não sabem reconhecer a autoridade de Deus sobre os seus pastores, não sabem reconhecer a autoridade de Deus sobre os seus líderes, seja ele um líder de célula, seja ele um discipulador, e por isso vivem uma vida cristã cheia de feridas. Qualquer coisa, qualquer vento, ele está descoberto. A casa tem parede, a casa tem uma estrutura, tem o seu alicerce, mas a casa está descoberta, porque ele não tem essa autoridade de Deus. Eu e você precisamos entender que Deus, ele levantou os nossos discipuladores para que eles possam ter a autoridade de Deus sobre as nossas vidas, para que ele ore por você. Talvez você ainda não saiba, mas muitas das batalhas que os seus discipuladores, que os seus pastores têm enfrentado, é justamente batalhas espirituais por causa de você, por causa de mim. E eu e você precisamos entender que nós, como casa, nós precisamos dessa cobertura espiritual. Nós precisamos, refletir, voltar ao tempo e entender qual é o propósito de Deus nessa casa como nós temos construído. Nós estamos falando aqui sobre a casa de Cristo. Deixa eu te dizer, você tem sido casa de Deus? No tempo que nós temos vivido, o que tem te afetado? Talvez o último dia que você congregou, você disse, olha, eu não quero sair desse lugar mais. E por alguns dias você está sem congregar. Você está sem uma igreja, você está sem o seu pastor, você está sem a sua célula, você está sem o seu discipulador. Você está totalmente livre de uma maneira maligna para ser atacado pelo o poder das trevas. E eu quero te convidar, volte para a sua igreja, abandone aquelas coisas picuinhas que impediram do seu telhado ser construído, volte e reflete. Entenda que os seus pastores, o seu discipulador e o seu líder, e aos de menores aí, os seus pais são autoridade sobre a sua vida. Eu não conheço ninguém que deixou de honrar os seus pais, que desobedeceram o seu pai e a sua família, que conseguiu ser abençoado. Muitas pessoas têm deixado de ser abençoadas justamente porque não conseguem estar debaixo de uma autoridade, não conseguem estar debaixo de um teto. Será porque que muitas pessoas têm tudo para ter um sucesso e no meio do caminho eles desistem? Eu quero te levar a você pensar nesta noite, porque eu acredito no milagre de Deus sobre a sua vida. O que nós temos mais visto é que pessoas, depois desse tempo de quarentena, estará cheio de locais, de lugares onde se encherão daqueles desigrejados. Eu quero que você entenda que Deus, ele te chamou, Deus, ele te colocou num lugar para que você faça parte dessa família, para que você mude história do lugar onde Deus te colocou. Então, não fique só. Lembre-se que você precisa agora na sua casa, você está numa etapa final, nós estamos concluindo a nossa série, e no próximo sábado nós estaremos finalizando. E hoje nós estamos falando a respeito de uma etapa em que você precisa entender, que você precisa estar debaixo de uma cobertura. Seja ela como igreja, seja ela como pastor, seja ela como seu discipulador, seja ela na sua célula, você precisa entender que só você não é a igreja. Igrejas são quando outras pessoas se reúnem. E talvez você está pensando que, eu me sinto muito ferido. Tem um texto que eu acho muito interessante, estava lendo hoje, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie aos homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-los a outros.
Sabe, o seu discipulador, o seu pastor, ele não manda na sua vida. Ele tem autoridade sobre a sua vida, mas ele não manda. Assim como os seus colegas, eles não mandam na sua vida, assim como os seus amigos, eles não mandam em você, mas eles têm um poder imenso de influência sobre a sua vida. O papel e o poder de decidir está na sua mão, e você pode escolher o que você quer da sua vida daqui para frente. Você pode olhar para a sua vida daqui a uns dias e olhar, olha, eu fiz parte de uma igreja que mudou uma nação. Eu sou parte de um povo em que meio naqueles cheios de defeitos, eu tenho procurado me aperfeiçoar em Deus. E eu quero te dizer, e eu quero te decepcionar nessa noite, que você jamais vai achar uma igreja perfeita. Nosso pastor, ele tem uma frase muito interessante, que ele disse que se ele pudesse mudar o tema da igreja, ele dizeria que a igreja chamaria hospital. Um lugar onde há pessoas doentes, pessoas que precisam ser curadas, pessoas que precisam de abrigo, pessoas que precisam de uma cobertura espiritual. Então não fique só, porque nós estamos lutando em um tempo em que o nosso inimigo, ele está nos vendo, mas eu e você não podemos vê-lo. Mas Deus, ele tem tido misericórdia, e a graça de Deus é o suficiente, é o combustível suficiente para que eu e você possamos embalar e avançar em Deus. Entenda algo, o seu discipulador, ele jamais vai poder decidir com quem você vai casar, ou a casa que você vai morar, mas o seu discipulador, ele vai ser aquela pessoa que vai orar por você, para que o Espírito Santo de Deus te dê revelação, te dê sabedoria, te dê discernimento, e para que ele possa te conduzir à melhor decisão que você vai tomar na sua vida. Lembre-se de algo, eu e você não podemos ficar sem congregar, eu e você não podemos ficar sem a igreja, nós precisamos uns dos outros. Não tente buscar a Deus de uma forma isolada e individual. Você, assim como a Bruna estava ministrando agora há pouco, que tem essa cobertura divina, esse tempo em que você ora para que Deus possa fazer, mas você precisa de pessoas para que quando você cair, você vai ter um braço e uma mão estendida para te levantar e vai dizer para você, olha, você pode andar, porque eu também estou de pé, eu não vou te deixar só. Eu queria te convidar agora, você na sua casa, que você fechasse os seus olhos, que nós pudéssemos orar por você. Eu quero... A Bruna está me dizendo aqui que era Arão, só me confirme, deixa eu ver, gente. Ela está dizendo aqui, eu acho que era Arão, que ficava com a mão levantada. Não, eu acho que era Moisés. Eu quero orar por você e eu quero te fazer um convite. Eu sei que você tem ficado esses dias isolado, sem congregar, mas nós temos agora o poder de voltar a congregar novamente. Meu convite é para você que está nos assistindo, que está nos acompanhando, que tem pensado em abandonar o barco, que tem pensado em abandonar a sua igreja, que tem pensado em abandonar a sua célula. Você que tem pensado em deixar de ser discipulado e deixar de discipular. Eu quero trazer uma palavra para você nesta noite, que por um motivo ou outro, você pensou em sair da igreja, ou você saiu da sua igreja, por causa do pastor, porque talvez o pastor deixou de te cumprimentar, ou algo semelhante assim, porque você está decepcionado com as pessoas, e as pessoas elas vão nos decepcionar, mas eu quero te levar a você refletir, quero te levar a você pensar, que a sua expectativa e a sua esperança tem que estar em Deus, somente em Deus. Eu quero orar por você nessa noite, que tem estado aí na sua casa, e que você precisa entender, que você e a sua família, vocês precisam de um lugar, em que você tenha essa cobertura, de fazer parte de uma igreja, não estar simplesmente em uma igreja, mas de se sentir parte de uma família que te ama. Eu quero te convidar nesta noite, para que você, sabe, possa voltar a sua vida, a dar valor nas pessoas que têm pagado um preço por você, porque os seus pastores e os seus líderes têm sido para raio sobre a sua vida. Muitas coisas que eram para te atingir, têm atingido eles, mas sabe por quê? Porque Deus chamou eles para que eles pudessem cuidar bem de nós, e nós somos bem cuidados, mas às vezes nós não temos dado tanto valor. Eu quero também te convidar nessa noite, que você está aqui na nossa igreja, onde quer que você esteja, por que você abandonou a sua célula? Deus, Ele te chamou para liderar um povo, para liderar uma nação, porque somente através da sua vida pessoas serão alcançadas pelo poder do Espírito Santo.
Eu quero te convidar nesta noite, para que você possa refletir sobre isso que nós temos falado, para que você possa, sabe, a Bíblia diz, olha, eu quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Comece a lembrar das situações em que você viveu na sua igreja, na sua célula, que você estava debaixo de uma cobertura onde as coisas estavam tendo provisão de Deus, as coisas estavam avançando, e por um motivo ou outro tudo travou, o milagre deixou de acontecer. Sabe, Deus ele quer restaurar, Deus ele quer restituir, porque nós sabemos que o tempo de Deus sobre a sua vida não é amanhã. O tempo de Deus sobre a sua vida não é o mês que vem, não é quando essa pandemia passar. O tempo e o milagre de Deus sobre a sua vida é agora, onde quer que você esteja. Eu quero pedir a Bruna para orar por nós, para orar por você que está na sua casa. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós te damos graças, Senhor, por todos aqueles que o Senhor tem levantado nas nossas vidas como autoridades, impostas pelo Senhor, para trazer, Senhor, proteção do Senhor, para trazer zelo, cuidado, Deus, e provisão. Senhor, obrigada, Deus, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres de Deus, Senhor, para nos apacentar, para cuidar, Senhor, de nós, das nossas